Querido professor, a paz do Senhor, com muita alegria estamos aqui para estar fazendo a exposição da 12ª aula do nosso trimestre dos juvenis, de 15 a 17 anos. E olha, já estamos aí na penúltima aula, o trimestre voou e creio que foi um momento de bênção, de alegria, de edificação, um momento para se crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Aqui quem vos fala é o professor Robson de Oliveira e vamos trabalhar juntos hoje nessa lição de número 12. Vale lembrar que estamos estudando o trimestre Uma Viagem pelo Novo Testamento e espero que o seu adolescente esteja desfrutando e muito dessa viagem, com alegria, com piedade, com dedicação, com devoção, e o nome do Senhor é glorificado por isso. Aleluia! Então, se segure na cadeira, aperte o cinto, que estaremos fazendo uma viagem. Em que livro? Isso mesmo, o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Muito bem, querido professor. É importante o professor se preparar, ler o texto, ler a lição e sempre pensar assim: de que forma eu posso trazer uma lição palpitante para o meu adolescente, uma lição que cative o coração dele, não é verdade? Então, lição de número 12, o livro da revelação. E você já pode começar a perguntar para o seu adolescente: você sabe o que significa o nome Apocalipse? Deixe ele responder, faça uma enquete, né? Espere um pouco. Lembre ele que o Novo Testamento é composto por 27 livros. Isso mesmo. E eu gosto muito no segundo domingo de dezembro, quando as crianças vão lá na frente da igreja cantar o seu louvor, e elas cantam um louvor muito lindo, que a Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Aí eles cantam todo o Antigo Testamento e depois eles entram no Novo. Você saberia cantar a canção do Novo Testamento com seus adolescentes? Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Olha aí, chegamos então, ao livro da revelação, o livro de Apocalipse, E eu gostei muito da parte introdutória que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, preste atenção: ler, ouvir e guardar. Como é importante nós enfatizarmos para os nossos adolescentes que nós devemos ler, ouvir e principalmente guardar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é sempre importante incentivar o teu adolescente a memorização de versículos bíblicos, para quando chegar o dia da angústia, o dia da dificuldade, o Espírito Santo vai trazer à memória dele aquilo que ele já tem guardado no coração. E como é importante ter esse conjunto de versículos para sustentar a fé, para alicerçar o adolescente. A lição traz também as leituras de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você pode criar um grupo de WhatsApp com seus adolescentes da escola dominical e diariamente postar estes versículos e promover uma reflexão
junto a eles. Por exemplo, segunda-feira, Apocalipse 4, do 1 ao 8, o trono da majestade divina. Na terça já é Apocalipse número 5, capítulo de número 5. Apenas o Cordeiro pode abrir o livro selado. Na quarta, Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. E na quinta, Apocalipse 14, do 1 ao 7, o Cordeiro e os seus remidos. Sexta-feira, Apocalipse número 20, capítulo de número 20, Satanás e o juízo final. E fechando essa leitura maravilhosa, abençoada no sábado, nós temos Apocalipse capítulo 21, versículo do 9 ao 18, que é a Nova Jerusalém. Olha a oportunidade de você instigar os seus alunos para que eles perguntem, né, sobre a besta, o cordeiro, Satanás e o juízo, como será isso? A Nova Jerusalém, porque geralmente em 50 minutos de aula você não vai ter o tempo suficiente para expor o livro de Apocalipse. E fragmentando isso durante a semana com essas curiosidades, com essas pitadas ali, né, esclarecendo teologicamente esse contexto da lição, vai lhe ajudar muito, vai otimizar o seu tempo, meu amado professor. Glórias a Deus por isso. Que o Espírito Santo direcione esta aula e venha falar poderosamente ao coração de cada adolescente. E a leitura bíblica em classe. Sugestão: sempre observe o seu aluno. Ele trouxe a Bíblia? Ele trouxe a lição? Como que está a frequência dele na escola dominical? Está tendo muito falta? Então acho que é importante o professor mandar uma mensagem para ele. Estou sentindo a sua falta. Está precisando de carona, está precisando de alguma ajuda, e em sala, os alunos com a Bíblia e com a lição, incentive-os a abrir a palavra de Deus. Incentive-os a abrir a lição. Você já percebeu que às vezes o aluno vem para a escola dominical e não abre nem a lição? Ele passa a aula inteira. Então, eles devem ser instigados a procurar o conteúdo na lição. E isso vai fomentar também ele durante a semana. Quem sabe ele, no devocional dele, ele começa a utilizar a lição de escola dominical. E a leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 11. Incentive, cada um pode ler um versículo, né, e promover esta dinâmica na classe. Conectado com Deus. Na parte do professor, há um texto que eu gostei muito trabalhando nisso, preparando a lição, que diz assim: Deus é a fonte da sabedoria. É Ele quem dá liberalmente. No entanto, para receber esta sabedoria, precisamos dar 2 simples passos. Professor Robson, quais são esses passos, né? Reconhecer que temos falta dessa sabedoria e pedirmos com sinceridade, com desejo. Às vezes o professor pode ir dar aula para uma determinada turma e se sentir, puxa, eu não sou capaz, eu não tenho condições. Não, professor, no nome santo de Jesus, Deus te dá ousadia para você preparar uma boa aula, para você pedir com humildade sabedoria do alto e o Senhor utilizar a tua vida como um instrumento, como um canal de bênção, né? E a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 8, diz assim: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, será aberto. Portanto, anseie e clame por sabedoria, meu amado professor, e o Senhor fará grandes coisas na tua vida, no nome santo de Jesus. E uma coisa importante, amado professor, sempre trabalhe dentro do objetivo proposto pela lição, né? A lição da CPAD é muito bem elaborada e eu gosto muito ali de que os objetivos são uma baliza para o professor não sair nem muito para a direita e ir embora, nem muito para a esquerda. Ele até pode ali chavear um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas sempre permanecendo dentro do objetivo proposto. E professor Robson, qual é o objetivo proposto para esta aula de número 12? Saber
o significado da palavra Apocalipse, muito bem. Conhecer a autoria, o assunto e as principais características do livro. Então, olha que interessante, este conhecer o assunto, a autoria e as principais características não vai lhe permitir você se aprofundar em questões teológicas devido ao tempo. Ah, professor, quem são os 144 mil? Né? Professor, quem que é ali em Apocalipse, capítulo de número 11, as duas testemunhas? Você até pode pincelar, mas tome muito cuidado com o tempo, para que você fique dentro do objetivo proposto. Apocalipse é um livro muito intrigante, muito gostoso e muito palpitante, né? Por isso que eu trouxe aqui, já nós vamos comentar sobre sugestões de livros que pode trazer uma grande edificação para a tua vida e para a tua classe. E o último objetivo, refletir sobre a esperança que o livro nos traz. Essa é a cereja do bolo, amado professor. Não se esqueça, saber, conhecer e refletir. E o refletir é o mais importante. Eu lembro daquele hino da harpa, né? Que diz que o Senhor Jesus voltará em breve. Eis que glória, gente, as nações irão julgar. Me veio na cabeça. Me veio no coração também. Não sei se você captou, mas eu esqueci o nome do hino, mas é um hino muito bonito. Glórias, glórias, aleluia. Glórias, glórias. Então, traga um hino para a tua classe, traga um louvor, não há problema nenhum. Crie uma aula dinâmica para que os seus alunos saiam dali nessa esperança. É a cereja do bolo, amado professor. Refletir sobre a esperança que o livro nos traz. E muito importante, quando nós vamos falar sobre Apocalipse, você fazer uma enquete com seus alunos. Quando falamos de Apocalipse, o que vem à sua cabeça? Será que alguns vão falar sobre cenários apocalípticos, de destruição, de guerra, de pandemia, de terror? Qual é o sentimento que aflora quando você pergunta para o seu adolescente? Ou será que alguém vai trazer, professor, é a esperança do salvo, é a esperança da igreja. Você pode colocar na lousa o que dizem aqui sobre Apocalipse e o que dizem deste lado. Destruição, guerra, morte, terror, cenário de pandemia. E deste lado, quando alguém falar alguma coisa relacionada à esperança. Lembre-se, professor, foque na esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso adolescente tem que entender que o livro de Apocalipse é uma promessa para a igreja. É bem verdade, haverá juízo para o ímpio, sim, haverá, mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus não precisam temer, né? Não precisam, porque estarão seguros. Glórias a Deus por isso. Então vamos para o primeiro ponto, o significado do nome e autoria. Aí pergunte para eles, quem escreveu o livro de Apocalipse? Ouça-os e depois de ouvi-los, diga, olha, foi João. Qual João? Você pode perguntar. O mesmo que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as epístolas, e ele escreveu também a carta da revelação, a carta de Apocalipse. E qual foi o lugar que João estava quando escreveu? João foi deportado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, isso mesmo, pelo imperador Domiciano. Então, ele sofreu uma grande perseguição, João. João estava nessa ilha e Deus dá uma revelação, nosso Senhor Jesus Cristo dá uma revelação para João. E eu gosto que a lição vai trazer primeiramente sobre essa questão, que o nome Apocalipse, ele vem de uma palavra grega. Vocês sabiam que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico,
algumas passagens em aramaico, é bem verdade, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. A palavra koiné significa comum, e este grego que foi escrito no Novo Testamento, essa palavra Apocalipse é uma palavra grega, justamente uma palavra grega que significa descoberta, aparição, vinda, ascender, manifestação, ser revelado ou revelação. É algo que vai acontecer. Então, a palavra Apocalipse vem de origem grega, que significa revelação. E o autor, já dissemos, o autor é o apóstolo João. Amado professor, você sabe o que significa o nome João? É um nome tão comum na língua portuguesa, mas a origem dele significa agraciado por Deus. O nome João significa agraciado por Deus. E é o próprio João, em Apocalipse capítulo 1, que atesta a sua autoria deste livro. Ele mesmo se identifica dizendo: eu, João, aquele que vi e ouvi estas coisas. Ele não apenas viu e ouviu, mas também escreveu. Glórias a Deus por isso, né? Então, essa primeira parte, significado do nome Apocalipse, a autoria, aonde ele estava exilado, muito bem, na ilha de Patmos, justamente. E o crente, mesmo ele exilado, olha só, João exilado, teve experiências com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos trazer? Um crente que está passando dificuldade, um adolescente que está passando dificuldade, ele pode ter experiências com Deus? Com certeza, com certeza. Não temos apenas experiências com Deus em nosso momento de hobby, de folga, de tranquilidade, mas nas provações, nas perseguições, nas tribulações. Porque quando somos fracos, aí somos fortes. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. A nossa força, ela vem do alto. Tem endereço essa força. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Enfatize isso. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual era a situação que Paulo estava vivendo? Martírio, estava preso, estava ali muitas vezes esquecido. E olha aqui a situação do nosso amado apóstolo João. Uma experiência riquíssima, uma experiência no qual mesmo as dificuldades do exílio, mesmo a perseguição, não impediu ele de olhar para o alvo. Glórias a Deus por isso. Tópico de número 2, a estrutura do livro. Pergunte para o seu adolescente: adolescente, quantos capítulos tem a Apocalipse? 22, isso mesmo. E faça uma enquete. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Faça essa sugestão. Coloque ali no grupo deles a Bíblia em áudio. Eles podem ler fisicamente, com fone de ouvido, ouvir o áudio, aumentar a velocidade de 1.0 para 1.2, 1.5, e esses 22 capítulos eles vão ler assim facilmente e vão se interessar por isso, né? É uma leitura agradável, uma leitura gostosa, é bem verdade, cheios de símbolo, né? Que precisam ser dado uma devida atenção. Então, o livro de Apocalipse, 22 capítulos, né? E é interessante que o dicionário de profecia da CPAD, Profecia Bíblica, ele apresenta o conteúdo do livro de Apocalipse dividido na seguinte estrutura, em 8 partes. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 figuras simbólicas, o derramamento das 7 taças, a condenação eterna dos ímpios, as glórias da Nova Jerusalém e o epílogo. Eu trouxe aqui uma divisão interessante por capítulo para lhe ajudar, professor.
a facilitar a sua memorização. Então imagina que o capítulo 1, ele faz a apresentação. Glórias a Deus por isso. Vai falar da apresentação, o assunto do livro, João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Capítulo de número 2 e número 3 é a epístola, são as cartas, né? Sabia que no grego epístola significa carta? É a mesma coisa. Se o pregador toma o púlpito, vamos abrir na epístola de Tiago. Epístola é uma palavra no grego que significa cartas. Então o capítulo 2 e o capítulo 3 são as cartas às 7 igrejas. Você sabe dizer, professor, quais são as 7 igrejas contidas no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse? Isso mesmo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sugiro você ler esses 2 capítulos, dê uma aprofundada, e interessante a mensagem que está contida lá. Ela é muito atual para os nossos dias. Aí o capítulo 4 de Apocalipse já é a visão do trono de Deus. Capítulo 5 e capítulo 6, os 7 selos. Capítulo 7, os remidos no céu. O 8 e o 9, as 7 trombetas, isso mesmo. E o capítulo 10, o livrinho, olha que interessante, né? Professor Robson, o que é esse livrinho no capítulo 10 de Apocalipse? Está aqui, ó, comido por João, um livrinho trazido do céu. Isso daí está na epígrafe. Epígrafe é aquele título que está acima quando vai começar o capítulo, né? Está escrito assim: comido por João, um livrinho trazido do céu. Esse é o capítulo de número 10. Professor, capítulo de número 11, você lembra do que se trata? Isso mesmo, as 2 testemunhas, né? Seu aluno pode ter curiosidade. Mas quem são essas 2 testemunhas, né? É Elias, é Enoque, enfim, não sabemos dizer. Gostaria de apresentar um livro para vocês, Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Quem escreve o capítulo relacionado à teologia é o pastor Ciro Sanches Zibordi. É um livro muito bom, amado professor. Um livro excelente, tá? Para você estar utilizando. Inclusive o aluno da ETEX que se matricula, ele já ganha o livro da Teologia Sistemática, ganha o livro do Meyer Pearman e ganha também a nossa Declaração de Fé. Um outro livro, paramos no capítulo 12 de Apocalipse, que eu gostaria de apresentar, é o livro do professor Jefferson Luiz Tavares de Souza, é professor da ETEX também, Perguntas e Respostas sobre o Fim dos Tempos. Um livro muito bom e agradável de se ler, fácil de se ler, né? Em poucos dias aí você acaba este livro, muito palpitante. Capítulo 1, perguntas sobre o livro de Apocalipse. Olha uma pergunta aqui interessante. Quem são os anjos da igreja lá em Apocalipse capítulo 2? Qual o significado das chaves da morte e do inferno em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18? O que é a estrela da manhã em Apocalipse 2, 28? E assim por diante. E o professor Jefferson no canal Rota 146 gravou um podcast. Vai lá e confere, que é bênção dos céus. Continuando, capítulo de número 13 de Apocalipse, as 2 bestas, né? E eu esqueci de falar, o 12, que é a mulher e o dragão, e o 13, as 2 bestas. Muito bem, o 14 vai falar da colheita, o 15 e o 16 sobre as 7 taças, o 17 e o 18 a grande Babilônia, o 19... eita glória, as bodas do Cordeiro. O 20, milênio e juízo final. O 21, novos céus
em nova terra. E lembrando que Apocalipse tem quantos capítulos mesmo? Isso mesmo, 22. Fechando 22, a parte da conclusão. Esses são os 22 capítulos que você pode desenhar na lousa, apresentar para o teu aluno e vai despertar nele muita curiosidade, né? Glórias a Deus por isso. Essa é a estrutura do livro de Apocalipse. E o tópico 3 vai falar sobre o tema central e característica. Vamos lá? Glórias a Deus por isso. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Pessoal, esqueci de um livro muito importante aqui. Antes de nós irmos para o tópico 3, 29 minutos para entender a Bíblia, do nosso amado pastor Ezequias, com a sua filha, a irmã Daniele Soares. Um livro que eu sugiro, professor de escola dominical. Aqui vai dar um panorama sobre o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Maravilha! Então, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema central de Apocalipse é o quê? É a consumação do conflito dos séculos. É o tempo do fim. Entre várias características especiais, o livro é o único do Novo Testamento inteiramente sobre esta temática. Sua mensagem está repleta de símbolos e números apontando para revelações no contexto celestial e também no contexto terreno. Tem dualidades entre o bem e o mal, anjos e demônios, poder humano, poder divino, vida, morte, prisão e liberdade. Não podemos esquecer do céu e inferno, entre outras coisas, né? Estão bem presentes nesse livro de Apocalipse. Imagina a grandeza do que João viu e ouviu. Foi tão imensurável e de difícil descrição que, buscando aproximar o máximo possível de uma linguagem compreensível, né, aos seus destinatários. E aí João, ele utiliza a comparação de elementos que existem aqui na Terra. Por isso, frequentemente, o apóstolo usou o seguinte, expressões como semelhante, como, né? Pois o que há e viu de fato seria indescritível e inalcançável ao entendimento humano. Você já conseguiu imaginar isso, né? Como vai ser estar com Cristo? Olha, enfatize essa questão da esperança, professor. Esperança que vale a pena o adolescente passar por tribulações, por sofrimento, por angústia, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. Não esqueça de Mateus capítulo 11, versículo 28. Porventura, pode ter algum adolescente triste que não passou uma semana bem, né? Que diz assim, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai enxugar toda lágrima, não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, estaremos seguros, né? Seguros em Cristo Jesus. Enfatize isso. E para concluir, o livro de Apocalipse, ele traz a esperança da nossa vitória final, conquistada pelo Senhor contra Satanás e suas hostes, né? Satanás, ele tem permissão para atuar neste mundo, mas por pouco tempo, porque o Senhor Jesus, ele já é vitorioso, né? Já venceu, né? Então, com toda a sua ira, Satanás, o inimigo intentará tudo quanto puder para enganar, mas será preso para todo sempre, conforme lá em Apocalipse capítulo 20. Lembre-se sempre da expressão, ao que vencer, antecedendo bênçãos eternas reservadas aos servos do Senhor que resistirem às tentações, provações, conforme nós falamos, tribulações e forem fiéis até o fim. Louvado seja Deus por isso. Estamos finalizando a nossa aula, mas não esqueça de sempre fazer aquele bate-papo com o teu aluno, verificar se ele assimilou os objetivos e no final da sua lição tem algumas perguntinhas. Vá lá e trabalhe nessas perguntas. Por exemplo, número 1, o que significa a palavra Apocalipse? Deixe eles responderem. Isso mesmo.
Eles responderam: descoberta, professor, aparição, vinda, manifestação, revelação. Outra perguntinha, número 2. Quem é o autor do livro de Apocalipse? O apóstolo João. Enfatize também quais outros escritos João deixou para nós. Aí vão falar: o evangelho, professor, as epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João. Isso mesmo. Onde estava o apóstolo quando escreveu o Apocalipse e por quê? Aí eles vão falar: estava preso na ilha chamada Patmos, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você pode até trazer uma fotinha ali, né? A localização hoje da ilha de Patmos, né? Quantos capítulos há em Apocalipse? 22. Qual é o tema central do livro de Apocalipse? Professor, a consumação do conflito dos séculos, o tempo do fim. Deus seja louvado por isso. Quero orar pela tua vida, pelo teu ministério, conforme diz em Romanos, se é ensinar, que haja dedicação. Gostaria de apresentar a sua vida, amado professor. Oremos. Soberano Deus, poderoso Pai, graças te damos por este momento. Graças te damos por esta lição de número 12. Espírito Santo, venha falar ao coração dos nossos adolescentes, trazendo a esperança, Senhor. Trazendo, Senhor, que brevemente tu voltarás e devemos estar vigilantes. Abençoe a cada professor no planejamento da aula, na organização da didática, Senhor, em fazer o melhor para ti, porque o Senhor é o verdadeiro galardoador. Retribui cada um segundo a tua vontade, no precioso nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amado professor, um grande abraço e tenha uma aula abençoada em nome de Jesus.